Olá! Para você que está acompanhando a programação da Rádio Defensoria, está no ar o programa A História Contada por Nós, uma iniciativa do Movimento Negro Unificado, da Coordenação Estadual de Política de Promoção da Igualdade Racial e da Secretaria de Saúde, CESAL, através do Núcleo de Ações Programáticas da Saúde da População Negra, em parceria com a Defensoria Pública Estadual. Na apresentação, eu, Antônia Pedrosa. Na minha companhia hoje, tenho o prazer e a satisfação de receber uma convidada que também é uma amiga, uma pessoa admirável, que é a professora Joelma Fernandes. Ela vai se apresentar com muito mais propriedade já. E seja muito bem-vinda, querida Joelma. Obrigada, boa tarde a todos e a todas. Antônia, estou bem satisfeita por esse convite aqui, tá? De estar ocupando esse espaço, esse lugar de fala, esse lugar que também nos pertence, né? Então, assim, é sempre muito satisfatório ter essa oportunidade de falar sobre diferentes coisas que estamos fazendo ao longo desse mundo e no estado, né? Especialmente no estado de Roraima. E aí, ser convidada para vir falar sobre o projeto Mulheres que Escrevem, me deixa muito feliz, assim, porque apesar dele já ter sido concluído, está sendo reescrito para uma nova versão agora em 2025, ele foi algo que teve muito significado para mim, para nós mulheres e para a produção feminina, de um modo geral, para o campo da literatura, inclusive. Eu esqueci de me apresentar. Mas... eu sou a professora Joelma Fernandes, né? Atualmente atuo como professora do Instituto Federal de Roraima, campus Boa Vista, tá? Então, muito bom. Seja sempre muito bem-vinda e vai ser um prazer ouvir você sobre esse projeto que é muito importante e que, por isso, já está na terceira versão. Já você vai falar um pouco mais para a gente. É importante ressaltar que o programa A História Contada por Nós tem o objetivo de gerar protagonismo e visibilidade às chamadas minorias, que possuem suas vozes silenciadas e sem a oportunidade de ocupar espaços em que sua fala seja validada, assim como ser um lugar em que possamos conhecer o que tem sido feito em prol da igualdade racial, inclusão, combate ao racismo e qualquer tipo de preconceito, não apenas em datas específicas. Também não podemos esquecer do agradecimento especial ao defensor público, Oleno Matos, por propiciar esse momento único e essencial para a população roraimense. Lembrando que você pode acompanhar nosso programa pelas plataformas online da Defensoria no YouTube da DPE. Então, nós vamos hoje conversar com a Joelma sobre um projeto institucional, né, Joelma, que você tem desenvolvido, mas que vai para além do institucional, porque abrange também a sociedade. E aí você vai explicar um pouco para a gente sobre os passos e como que você envolve também a sociedade, né, nesse projeto, que são metas, estratégias, enfim, do projeto bem interessantes, que vai para além da academia, né, que ultrapassa, digamos assim, as paredes de uma academia e que tem o protagonismo de mulheres. E aqui eu vou trazer uma frase que eu olhei lá no Instagram do Mulheres que Escrevem. Quem estiver acompanhando pode seguir no Instagram, Mulheres que Escrevem. E aí tem uma da Lélia Gonzalez. Em razão disto, ir à luta e garantir que os nossos espaços, que evidentemente nunca nos foram concedidos. Ou seja, a Lélia é uma pensadora, uma intelectual, uma mulher negra, né, que fala muito sobre o protagonismo afro-ameríndio e que traz, né, as mulheres negras nesse ponto, né, principal de discussão. Mas aqui também na página tem várias outras mulheres, né, escritoras. E, enfim, Joelma, fala pra gente, então, como que surge a ideia desse projeto, qual o objetivo para a gente iniciar esse bate-papo? Primeiro, né, Antônia, a gente analisou, por exemplo, que
Academia Brasileira de Letras, das 40 cadeiras ocupadas até o momento, só 14 são de mulheres, né? E demorou mais de 40 anos de existência dessa academia para poder a primeira mulher a ocupar uma cadeira, que foi a Raquel de Queiroz. Quando a gente trata, por exemplo, para dentro de Roraima, da Academia Roraimense de Letras, é ainda menor. Só 7 mulheres ocupam espaço lá. Num total de quantas vagas? 40. 40 também. Sim. E a gente começou a se questionar por quê? Onde estão essas mulheres? Mas a gente sabe também que a gente colhe um pouco dos resquícios do nosso passado, né? Sim. Nós fomos as últimas a ter o direito de sermos escolarizadas, fomos as últimas a ter o direito de voto. Então, demoramos muito a frequentar o espaço da universidade, a ter o direito de escolarizar e o direito de permanecer no campo da ciência, o direito de ocupar esse espaço ainda é uma luta contínua para nós. Né? E se a gente for mais atrás, né, Joelma? Por exemplo, na época da colonização, em tempos bem pretéritos, essas mulheres que se atreviam a escrever, a estudar, elas tinham que usar pseudônimos masculinos. Então, ainda existe também esse apagamento, né? Sim, para poder ter suas obras publicadas, várias mulheres. Então, por muito tempo, o anônimo, o autor desconhecido, era uma mulher. Olha só. Que não, por diversos motivos, não assinava, inclusive por medo de ser... represária. Isso, e de ter sempre diminuído o seu valor, né? Então, até uma grande saga do Harry Potter, por exemplo, a mulher autora principal dessa saga, ela disse que teve mais de 12 editoras que negaram, olharam o seu trabalho e dizia que não tinha um valor. E aí uma das editoras disse, se você assinar apenas com siglas que dê para entender que é masculina, a gente aceita. Olha só. E assim foi publicado. Então, depois de muito tempo, e que virou uma febre, né? E que é até hoje muito... bem avaliada, popularizada. Famoso. Então, é que vem à tona que esse autor não é um autor, é uma autora, é uma mulher, né? Então, assim, o projeto Mulheres que Escrevem, ele surge com essa intenção de questionar o porquê e o quanto nós estamos lendo mulheres. E o quanto nós temos mulheres produzindo e publicando. E se não publica, por quê? Tem esses espaços para publicar? Elas estão escrevendo? Nós estamos escrevendo? O que está acontecendo, né? Sim. Além disso, a gente pensa também que a escrita compreende a escrita como uma forma de empoderamento social. Então, existem várias formas de empoderar as mulheres. Mas a escrita também é uma muito importante, né? E principalmente agora, no século que a gente está, né? No século do mundo das redes sociais, no mundo da escrita, no mundo letrado. Então, cada vez mais a gente vê a importância da escrita, né? Joelma, eu acho que esse projeto tem várias frases que tá lá também, e tem a Conceição Evaristo, né? Que ela diz assim: estamos cansadas de saber que nem na escola, nem nos livros onde mandam a gente estudar, não se fala da efetiva contribuição das classes populares, da mulher, do negro, do índio, na nossa formação histórica e cultural. Né? Ela traz essa frase da Lélia, mas a Conceição, ela é uma mulher negra, uma mulher no auge dos seus 70 anos, e outro dia ela falou numa entrevista que ela já começou esse processo de escrita já com os seus 50 anos, foi isso, Joelma? Mais de 50. Mais de 50 anos. Então é possível, né, Joelma? Sempre é possível. Não tem idade, não tem tempo. Assim, não tem um momento, né? Nunca tem uma construção social em que há sempre um tempo para nós mulheres. Para produtividade, pra né? Tudo, tudo tem uma faixa etária pra gente. E na maioria das vezes é julgado, ou a gente é muito nova para tal coisa, ou a gente é muito velha, entre aspas, né? Tem assim Então, assim, qual é o momento para eu começar a escrever? Qual é o momento para eu pensar em escrever um livro? Eu tenho 50 anos, tenho 60 anos. Não tenho mais tempo para isso, não tenho mais cabeça para isso. Mas o que a gente viu na nossa pesquisa, que o projeto é uma pesquisa aplicada, foi uma pesquisa-ação. O que a gente viu também que, para além de não saber escrever, mas tem muito uma questão do tempo para escrever. Pronto. Que para as mulheres, e né? aí a gente entra, né, nessa questão social de como as mulheres ainda
estão sendo vistas na sociedade, que entra aí o patriarcado, o machismo, como que essas mulheres doam o seu trabalho, principalmente doméstico, e não é remunerado e nem valorizado, né, Joelma? Sim, com certeza. Então, assim, é uma frase que a gente vê muito e que o pessoal gosta de divulgar, no sentido de que lugar de mulher é onde ela quiser. E realmente... E as condições? E a gente quer estar, mas a gente nem sempre tem condições para estar em todo lugar que a gente quer e precisa estar. A gente não tem condições. Muitas mulheres, na pandemia mesmo, por exemplo, eu que sou professora dos cursos de licenciatura e da graduação, muitas mulheres tiveram dificuldades de dar continuidade aos estudos, de colocar fazer seus trabalhos escritos para enviar para a gente, porque as mulheres ficaram sobrecarregadas de atividades para serem realizadas, principalmente dos cuidados de casa, né? Dos cuidados de casa com o filho, que as crianças não estavam na escola, por exemplo. Doentes, né? Sim, ficou predominantemente em cima das mulheres. Então, muitas meninas não conseguiram retomar para o instituto, para as aulas, alunas dos cursos de licenciatura. E era isso. Além de ter aparecido um segundo questionamento, no sentido de falar assim, mas você não ficou esse tempo estudando em casa? Por que tem que voltar agora? O voltar para o espaço público também foi uma demanda difícil para as mulheres. Inclusive, tem números de mulheres que desistiram, que não conseguiram retomar. Né? Assim como também tiveram homens, mas como no caso a gente está citando, das mulheres tiveram mais mulheres, inclusive. Né? Então, assim, outro ponto que a gente precisa questionar muito, como já dizia a Simone de Beauvoir, é que diante de qualquer crise, seja política, seja financeira, seja, enfim, os primeiros direitos a serem questionados são os nossos, são os das mulheres, né? Então, a gente vê o quanto que Malala, dentre outras mulheres, tem sofrido por querer pedir, exigir apenas o básico, que é o direito que todo mundo quer. Ler e escrever, por exemplo, né? De direito de se expressar. E a gente vê que a escrita é uma forma que a mulher encontra de se expressar, de expressar a sua dor, de expressar violências, inclusive, né? Recentemente eu vi que teve uma escola que fez uma escola municipal, inclusive, está de parabéns, não estou lembrado o nome agora da escola, mas a escola fez uma caixinha era como se a caixinha da expressão, tinha um outro nome. E nessa caixinha, algumas crianças, algumas meninas tiveram a coragem de escrever que estavam sendo violentadas. Para você ver a importância, que às vezes a mulher não tem a coragem de falar diretamente, olha, eu estou sendo assim. A criança escreveu em detalhes como estava sendo os abusos dentro de casa, violência sexual. Então, assim, a escrita, ela é uma forma... É libertadora, né, libertadora, Joelma? Com certeza. E assim, você falou ainda há pouco que quando o projeto ele vem, é pesquisação, tem outras pessoas que vão sendo envolvidas ao longo do processo, teve uma seleção para poemas, né, uma premiação, e aí você se surpreendeu com a quantidade, né, de adesão de pessoas que querem mostrar seus escritos. Fala um pouco pra gente desse sentimento, Joelma, de você ter um projeto e às vezes você acha que está muito distante, né? Pô, vou lançar aqui, vai ter essa seleção, essa premiação, vamos ver como vai ser. A gente não tem certeza de como vai ser a adesão, né? De como vai ser. Até porque, geralmente, quando a gente coloca em pauta algumas questões, principalmente no sentido das minorias, Antônia, você que já trabalha com isso deve passar por isso, é sempre questionado mas tem necessidade ainda de se falar sobre isso? Não é verdade? Sim, Sempre tem, assim, quando eu vou fazer um card, alguma coisa assim, seja sobre violência contra a mulher, seja sobre empoderamento feminino, sempre tem alguém para falar, alguém que geralmente é do sexo masculino. Alguém que não tem o perfil. E não entende a pauta para dizer assim, mas ainda tem necessidade disso? Você acha, no momento que a gente tá, eu falo assim, ainda tem, porque nós ainda estamos, né, no ranking dos estados que mais violentam mulheres, das diferentes formas, né? Seja violência física, seja violência psicológica, mas nós somos o estado... Feminicídio, tá despontando entre os primeiros, né, Joelma? Sim, então... o mapa da violência, o observatório da violência doméstica e familiar de 2021 também...
todos os anos tem mostrado ainda a gente como um espaço ainda muito violento. Então, mulheres que escrevem, esse espaço, para além da formação, ele também permite a informação, né? Informar e também a formação em ação. Porque, como tu falou, e aí vem a participação, você vai fazer análise, você vai ver qual é o sentimento, porque a escrita é uma expressão viva do sentimento que as pessoas estão ali naquele momento, né, Joelma? Sim. E a gente fez, Antônia, assim, foi uma experiência muito boa. Gostaria de destacar também que eu não fiz sozinha, teve outros colegas, mas quem trabalhou mais diretamente com o projeto foi a minha bolsista, que é um projeto que tinha uma bolsista, né? Um projeto que durou mais de um ano, que é a Natália da Conceição, servidora municipal, inclusive, e a professora Tamires Machado Gonçalves também, que é uma professora, uma colaboradora de outra instituição do Rio Grande do Sul, mas que colabora em várias pesquisas comigo também, são as nossas amizades que a gente tem, intelectual também, as parcerias, né? Muito importante. Então, a gente fez, uma das primeiras ações que a gente fez foi esse seletivo de poesias, né? E aí a gente lançou o edital, assim, com 5 dias de duração apenas de inscrição, e a gente deixou menos de 5 dias. Acho que não ficou 3, 4 dias, a gente fechou o link, porque já tinha chegado mais de 100 poesias. Então, assim, a gente viu que a gente já não ia ter nem tanto braços para aquilo, né? Então, a gente fechou o link de inscrição e as pessoas ainda mandavam mensagem lá na nossa rede social, né? No Mulheres que Escrevem, o nosso login, e o pessoal mandava mensagem, a gente já encerrou. E aí... Tô tentando mandar minha poesia. E não consigo. Eu falei, porque já encerrou. E aí a gente fez uma avaliação, né? Tinha uma comissão para isso, com professores de língua portuguesa, enfim, da linguística também. E vimos que tinham 100 poesias perfeitas para isso, assim, com diferentes, né, vertentes, falando expressões de questões, falando de trabalho, falando... Diversidade, né? Diversas mesmo. Outras mais sentimentais, outras mais de reivindicação, de pautas feministas, mas, assim, muito bons os textos mesmo, sabe? E aí a gente fez os 3 livros, né, que foram publicados. E, assim, outra coisa importante também é que tiveram mulheres de vários estados. Tiveram mulheres que participaram, mulheres do Maranhão, Santa Catarina, de Manaus, né, do Amazonas, da Bahia, Goiás, São Paulo, Pará, Paraíba, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Rio de Janeiro e daqui de Roraima, então, que uma grande maioria foi daqui. Esse é um projeto nacional, né? Joelma, lê uma poesia que você acha que é interessante pra gente e enfim, eu imagino que tenha, né, dentro desse universo aí, várias, mas se você puder ler uma pra gente. Tá. No Brasil, a situação é caótica e indiscutível. Cidadãos até tentam, mas acabam sendo corrompidos. Parece que hoje em dia só tem direito quem tem dinheiro. Quem não tem, passa despercebido. Todos os dias escuta-se o mesmo assunto em variados jornais. Pessoas desempregadas e uma geração de políticos inconstitucionais. Este país clama por justiça. As leis não funcionam. O povo reclama e a corrupção avança. Sociedade que demora a agir e a enxergar. Enxergar os erros e o que poderiam fazer para melhorar. As pessoas não se importam nem querem se importar. Com exceção quando elas o problema vem afetar. Em nossa bandeira, restaram somente cores. Sem ordem e progresso, o Brasil prosseguiu. Brasil, país da festa, país tropical, nação utopista, concluiu. Será que a política é assim tão complicada? Por que a mentira e a corrupção são tardias de aprender? Ou será a nação desestimulada de seu país que tende a se vender? Da Natália Rodrigues. Olha só, qual é o título dessa poesia? Utopia. E eu acho que é tão incrível, né? Porque as pessoas vão falar a partir das suas concepções, né? De mundo, do que elas imaginam que está acontecendo. E é essa utopia, das né? Suas vivências, das né? suas vivências que a autora cita, né? Utopia. Como se fosse algo distante, mas ao mesmo tempo você precisa sempre ir em busca, né? Daquela luz no fim do túnel. Sim.
para que a gente chegue nessa sociedade de divergência, mas com equidade, né? Com garantia de direito ao cidadão e à cidadã. Se quiser ler mais uma para a gente. Enquanto você vê aí, eu vou trazer aqui, que eu também visualizei lá no Instagram do Mulheres que Escrevem, né? Sim. A Chimamanda, que é uma autora nigeriana, né? De África. E ela diz: precisamos encorajar mais mulheres a se atreverem a mudar o mundo. E por que mudar o mundo é tão importante, né, Joelma? Justamente porque esse mundo ainda é desigual, principalmente para as mulheres. E aí, quando as mulheres se propõem e se atrevem a escrever, a colocar para fora através da arte, seja da escrita poética, né, ou outros gêneros, mas colocar no papel, ela possibilita que outras e outras e outras pessoas, mulheres, né, tenham acesso a esse sentimento de que a mudança é capaz através também das nossas mãos e muito mais, né? Sim, Antônia. E aí tem um ponto importante que você me fez lembrar agora, porque, como eu falei no início, esse projeto foi um projeto em decorrência de um edital no Instituto Federal, que é o PIPAD, o edital que nós temos anualmente, que é de um projeto de pesquisa aplicada à docência, e que a gente recebe um recurso para isso, né, para executar, porque as coisas precisam de recurso para a gente conseguir publicar um livro, por exemplo. Exato. Né, para promover um seminário, precisa de recurso, né? Então é por isso que cada vez mais precisa ser investido em políticas públicas para as mulheres, políticas contra as desigualdades, porque tem muita coisa que a gente precisa de recurso. A gente tenta fazer, mas a gente faz com recurso. Então, quando eu pensei em pleitear uma vaga desse edital, que eu acho que eram 4 vagas na época, né? 4 um projeto só. E nós somos 5 campos, né? Nós somos vários campos. Então, e é para todos os campos concorrer. E aí, quando eu procurei... Não só do estado. Não, todos os campos do estado de Roraima. Do campus Amajari, do CBVZO, campus CNP e do CAB também, do CBV. São 5, né? São 5 campos. E aí, eu conversei com alguns colegas meus que já tinham feito projetos nesse programa, né? E eu falei assim, o que vocês acham? Eles falaram assim, assim, porque esses projetos na área de ciências humanas, eu nunca vi ser aprovado no PIPAD. Mas, porque assim, geralmente a gente só entende pesquisa aplicada e as pessoas têm esse preconceito. Como pesquisa aplicada, algo que você vê a curto prazo o resultado, então, sabe? Seria mulheres que escrevem e mulheres que se atrevem, né? A ser a primeira. E aí ele disse assim, porque geralmente... eu nunca vi, mas se o teu for aprovado, pode ser que... vamos ver, né? Vamos ver. Eu nunca vi um projeto da área de ciências humanas ser aprovado. Ele me falou assim. Meio discreto. Aí eu fui olhar realmente lá a lista, os projetos eram sempre assim... a experiência do feijão de corda de alguma coisa. Como... Eram bem na área, principalmente na área de agrária, de agronomia. Eram... maioria, assim, na área de ciências, no modo geral, sabe? E aí, eu falei assim, nossa, mas eu vou escrever. E eu submeti. A teimosia que só as mulheres sabem ter. E pra nossa alegria, inclusive, nós fomos o 2º colocado. Olha a 2ª só. maior nota. Então, assim, e abriu um espaço também, que já teve, por exemplo, no outro edital, já teve outros projetos da área, porque as pessoas começaram a entender, tem... projeto de ciências humanas também pode entrar aqui, né? Então, assim, porque algumas pessoas ainda têm aquele mito de que ciência, de que pesquisa aplicada é algo que eu vou colher o resultado a curto prazo, né? Por exemplo, assim, é algo que eu planto aqui, eu sei que daqui 3 meses eu vou colher assim. Ou a possibilidade vai estar assado, né? Ou verificar aquele animal daquele jeito ali. Não, aqui o que a gente está plantando hoje aqui, talvez a gente não consiga colher tão bem agora nos últimos 10, 15 anos, né, Antônia? Mas quem sabe meus filhos, meus netos vão viver uma sociedade um pouco melhor. Não é tão rápido, mas... É porque assim, né, Joelma, quando se fala da subjetividade dos sujeitos, você propõe essa mudança no imaginário, essa mudança comportamental e atitudinal. Então, o projeto social, ele tem esse diferencial, porque ele
prevê uma atitude direta nas pessoas. Então, eu acho que você com certeza com esse projeto, você teve colheitas imediatas, porque de imediato você já pôde perceber a adesão. Você com certeza vai ter uma colheita a longo prazo, porque o livro está aí, muitas outras pessoas vão tê-lo como inspiração, assim como ter o projeto, e quem sabe outras Conceições Evaristo surgindo por aí, né, com seus 50, 60, 70 anos. Então, é mostrar que sempre é possível, né, através da escrita, você deixar um legado, você discutir com a sociedade sobre questões que são importantes. Então, eu acho que esse projeto, né, ele tem uma importância inimaginável. No meu ponto de vista, é claro, né? Sou da área de humanas também. É claro que é importante outros projetos da área, né, da agricultura, enfim, como você falou, que são testes que aí também são importantes para a sociedade, né? Com toda certeza. E muitas vezes os da área de humanas é visto como... Porque não é algo palpável de imediato, né? Não é aquele feijão que você viu modificar, que o grão foi maior daqui a 3 meses. Mas é a subjetividade, né, dos sujeitos. Sim. Eu acho que isso é que toca também muita gente, né, Joelma? Sim. E aí, Antônio, eu fiquei bem feliz, como eu falei para você aqui anteriormente, penso numa nova versão para esse ano também, assim que abrir o edital. E essa versão vem com modificações, né? Com diferenças. Recalchutagem, né? Com certeza, com diferenças, inclusive algo no sentido digital, Antônio. Eu quero pensar a escrita das mulheres e ver como é que as mulheres estão incluídas nessa parte digital, com inteligência artificial, como é que está sendo o ingresso das mulheres nesse sentido, nesse momento. Porque agora mesmo eu fui em um evento de editores científicos, né, da ABEC, em São Paulo, e lá era majoritariamente discutindo as temáticas de editoração de publicação no mundo geral. E, assim, 95% das pessoas que estavam lá discutindo, falando sobre tecnologias, sobre inteligência artificial, eram homens. Não tinham mulheres, assim, sabe? Era uma minoria, assim, era geral. Então, eu quero fomentar a parte da escrita e saber também como é que está a inserção das mulheres e o que se pode fazer para a gente estar cada vez mais nesse mundo, né? A tecnologia está aí, a parte da inteligência artificial está muito em alta e como é que está a nossa inserção nisso? E o que contribui, o que dificulta, né? Enfim. E aí tem alguns projetos já para incentivar a participação das meninas, né? Tem as jovens cientistas. Tem as meninas na ciência, Isso. Tem vários programas assim nesse sentido, né? E aí tem a Olimpíada de Química, o Quimini, tem muitas coisas que estão surgindo justamente porque percebem essa desigualdade da participação das meninas, né? Já desde o início, assim, o quanto que é aquela questão mesmo social que a gente vai sendo ali criada incentivada, né? Exatamente, a gente vai sendo não criada, a gente vai sendo incentivada a ficar no doméstico, né? Eu fiz um projeto uma vez na escola, que era até o projeto de ciências, que tratava sobre as desigualdades de gênero, né? E aí, em uma das atividades, eu pedi para os meninos trazerem os brinquedos deles e as meninas os brinquedos delas. Então, só para citar um rápido exemplo. As meninas trouxeram fogão, boneca, carrinho de bebê, e os meninos trouxeram carrinho, né, moto, aviões, enfim. Então, a gente percebe que... computador, calculadora. Exatamente. Desde a infância, a começar pelo brincar, há esse incentivo para os meninos e esse desencorajamento. E aí, só que mais à frente você percebe que as estatísticas vão dizendo o quanto que essas meninas, o quanto que as mulheres, elas são eficientes, por exemplo, no trânsito. São as que menos se envolvem em acidentes de trânsito, são as que menos sofrem de morte no trânsito, porque tem cautela, tem responsabilidade, né? Quando se por muito tempo o imaginário dizia que lugar de mulher era na cozinha, que mulher no volante perigo constante, e aí os dados mostram o contrário. Então,
E quando eu perguntei das crianças, quem dirigia, quem levava ao médico, tal, era a mãe. Ou seja, tem também mais à frente uma contradição, porque essas mulheres vão sendo cada vez mais sobrecarregadas. E aí, sua mãe dirige bem? Dirige bem. Então, assim, mas até essa mulher ter esse encorajamento leva um tempo, né, Joelma? Sim. E aí, Antônia, eu acho que a gente já tá bem assim no nosso tempo, já tem 40 minutos, né? Eu tenho não sei se tem mais alguma coisa, mas eu queria ler mais uma poesia aqui, que é de uma jovem advogada, inclusive, a Natália Rodrigues, tá? E a poesia é Mulher. Tá bom. Ela diz assim: descrever ou conceituar o que é uma mulher é uma tarefa sem igual, pois o próprio dicionário a descreve como ser humano completo e ideal. Ao decorrer da nossa história, foi desvalorizada em todos os sentidos, valorada somente por ter a bênção de poder conceder um filho. Não é que seja necessário sofrer para ser mulher, mas toda mulher sofre ou sofreu somente por ser quem é. Não queremos nada além do que já era para ser. Respeito e dignidade, que é um direito de todo ser. Mesmo as mulheres sendo um próprio universo em si, este mundo parece, para nós, nunca por completo funcionar. É um impasse de gerações que sempre estamos a enfrentar. Lispector, Cury, Malala, Isabel não são somente alguns nomes que guardam um troféu. Somos todas mulheres por assim nascer, proposta a qualquer grandeza que o mundo possa nos oferecer. Olha só que... Da Natália Rodrigues. É daqui, uma roraimense. Que bacana, né? Traz uma leitura, assim, completa da importância de ser quem somos. E que as mulheres precisam internalizar, né? A importância que tem, o valor, a possibilidade, mas que nós ainda precisamos nos impor bastante na sociedade, né, Gelma? Sim, a gente precisa estar constantemente ali ocupando nossos espaços, né? Levando a público o que a gente faz, o que a gente sabe fazer, as possibilidades, né? Falar também sobre essas desigualdades que algumas pessoas ainda tentam dizer desvirtuam, né? Que não tem mais necessidade de falar, sim, mas a gente percebe que tem. O Observatório de Violência contra a Mulher diz isso, né? Então tá muito claro. Não sou eu que estou dizendo, é o Observatório, né? São as análises feitas, né? E aí, para fechar, Antônia, eu queria dizer que, inclusive, o nosso projeto ele foi contemplado no selo Mulheres Seguras, oferecido pelo Tribunal de Justiça em 2024. Né? Então, que ele premiou 3 projetos que tivessem relevância social, de um modo geral, e que contribuísse para o enfrentamento da violência contra a mulher. E aí o nosso foi um dos projetos. E a gente recebeu uma homenagem, um troféu, enfim, lá na Casa da Mulher Brasileira, inclusive o evento foi, tá? Em 2024. Eu vi na página, né? Parabéns, sim, a você e a todas as mulheres que estão compondo o projeto. E acho que é como você falou, né? Um projeto da área de humanas que já vem com tamanha relevância, né? Na sociedade, mostrando aí o quanto que as mulheres estão à vontade para falar sobre suas vivências, suas dores, suas esperanças e às vezes desesperanças, né? Mas que com utopias, perseguindo sempre algo... E o quanto as mulheres têm escritas e não sim, têm oportunidade de publicá-las. Sejam elas escritas científicas, sejam elas escritas literárias, mas elas têm. Então, assim, se a gente lança um edital, sempre tem procura, né? Sempre tem procura. Por quê? Porque estão precisando de espaço para publicar. Joelma, e diz uma coisa pra gente. Vocês fizeram o lançamento de 3 livros, é isso? Se as pessoas quiserem adquirir esses livros, tem onde ou não? Tem sim. Elas estão no site da editora Iole e também, eu nem sei se eu já coloquei, acho que não. Eu vou colocar na página, tá? Sim. Eu acho que o primeiro tá, os outros 2 eu não sei se tá, tá? Perfeito, porque aí quem tiver interesse, quiser sim, conhecer, são mais de 100 poesias, 100 né, Joelma? 100 poesias, em 3 livros. Em 3 livros, 3 é a primeira edição ainda? Sim, dos 3. Sim, né? Uhum. Então... Talvez
se a gente for aprovado, vamos ter outros, uma continuidade, né? Que ficou como uma coletânea. E tem são 3 livros diferentes. 3 volumes já dessa coletânea. Não, com certeza, Joelma, será aprovado. Esse projeto, ele vai sim, assim né? Que aí, como você falou, tem a necessidade ainda das mulheres falarem sobre diversos assuntos, né? Tá presente, tá mais envolvidas em outros aspectos também da ciência, e que a escrita ela vem muito forte, né? Essa ciência humana. E um pouco para trazer também aqui mais uma fala da Conceição, ela diz: o meu texto é um lugar onde as mulheres se sentem em casa, né? E aí, queria que tu falasse um pouco pra gente sobre a página, né? Eu vi que a página é alimentada por diversas mulheres que têm relevância nesse cenário de escritoras. E como nós falamos um pouco do histórico, né, da Conceição, que ela já se descobriu uma escritora aparentemente no imaginário social tardiamente. Então, se eu já tenho 60, eu não tenho mais condições. E a gente observa que, por exemplo, o filme Ainda Estou Aqui é o auge da carreira da atriz Fernanda, né? E ela já está prestes a completar 60 anos. Então, não existe o tempo certo para o sucesso. E a escrita, ela traz isso muito forte, né, Joelma? Sim, traz, né? E aí a gente tem a nossa página, ela é justamente para mostrar produções de mulheres de um modo geral, né? Então a gente está sempre divulgando trabalhos, divulgando reflexões, divulgando cursos também, né? Que estão disponíveis tanto no Instituto Federal quanto em outros espaços também. A gente sempre coloca lá link, né? Oportunidades para mulheres que querem fomentar a parte da escrita, querem aprender mais sobre a escrita ou sobre as questões de gênero também, que foi um outro ponto que eu esqueci até de comentar, que durante esse projeto a gente fortaleceu um grupo que a gente tem de estudos em gênero. Não é um grupo de pesquisa, é um grupo de estudos de gênero e culturas, o GENC, né? É um grupo que ele surgiu na pandemia, né? Então, a oportunidade foi, na verdade, ele já existia na pandemia, só que na pandemia a gente intensificou. Se fortaleceu porque pôde entrar pessoas de diversos espaços, porque a gente fazia online, né? Então, hoje a gente se encontra presencial, mas alguns online. Então, tem colegas que são de São Paulo, tem colegas que são aqui de Manaus e tem a grande maioria que é daqui de Roraima também. Para quê? Para discutir questões sobre gênero, de violência, seja um documentário, seja um capítulo de um livro, seja algumas questões sobre o processo de escrita mesmo, de um modo geral. A gente se reúne, conversa e é muito interessante. Então, é uma oportunidade também de fortalecer o GENC. Ai, que legal, Joelma. Então, se alguém quiser participar, como que faz? Procura aqui. Pode me procurar também pela própria página do Instagram. Pronto, também. Então... Ou pelo meu também, que é joelma.fernandes.ss. Tá? Sigam essa mulher. E a Joelma, já conheço há um bom tempo, acompanho a vida dela, né? E ela é uma mulher incrível, porque tem filhos gêmeos, nenéns. E essa 2 mulher anos. corre, essa mulher é atleta, enfim, faz 1 milhão de coisas. E pesquisa. E é professora do Instituto Federal, é pesquisadora, está à frente aí de projetos relevantes. Então, é uma fortaleza, né? E, ao mesmo tempo, faz com que outras mulheres fiquem... Tipo assim, não é impossível, né? Sim. A gente consegue. Percebam que a gente... E que tem possibilidades, que a gente tem alguns espaços que oferecem também, Sim. né? Então, a gente tem esses espaços dentro do próprio Instituto, tem vários eventos que a gente faz ao longo do ano, né? Sobre diferentes temáticas, mas que fortalecem também a questão da escrita. A gente tem a Semana da Graduação, a gente tem a Semana de Linguagens, que é aberta ao público em geral, né? Então, são oportunidades para quem quer fortalecer essa escrita. Aí, como eu não citei anteriormente, Antônia, um do diferencial do projeto Mulheres que Escrevem foi que a gente não pegou poesias, não selecionou trabalhos de mulheres apenas acadêmicas, tá? Então, a gente falou mulheres. Então, tem mulheres que escreveram poesia, tem mulheres que
tem o ensino fundamental 1, mas que escrevem lindas poesias. Então, assim, oportunizar também esse espaço de fala, porque não são apenas mulheres universitárias que têm o que falar, não são apenas mulheres universitárias que têm o que escrever. E assim, Djalma, tem pessoas que têm o dom, né, da escrita, e tem outras pessoas que podem desenvolver esse dom. Então, assim, eu não tenho muito jeito, mas aí na página você vai perceber que tem como você aprender a desenvolver esse processo. E aí a página oferece alguns cursos, né, Joelma? Inclusive, palestras. O projeto, a gente fez alguns cursos, a gente ofereceu, inclusive de escrita criativa. Olha até só. Porque o projeto, ele envolvia também uma turma minha de aluno do Instituto Federal. Então, a gente fez um projeto de escrita criativa, a gente fez uma oficina de escrita criativa, fez uma oficina de escrita de resumos, fez uma oficina de escrita de artigo científico. Olha só. Então, e sempre tem uma adesão bem boa, assim. Bem legal. E, então, as próximas versões também vão ter. Eu já sigo a página, viu? Eu deixo a dica aí para que vocês sigam também. A página Mulheres que Escrevem, tá, pessoal? No Instagram, né? Isso, no Instagram. Joelma, eu gostaria de agradecer imensamente a tua participação, né? Esse espaço, ele é muito importante e é muito satisfatório trazer pessoas que são, de certa forma, exemplos na nossa sociedade, que desenvolvem projetos, que estão à frente de movimentos, que incentivam outras pessoas a colocar para fora, né, o que tem de melhor, às vezes suas angústias, porque vai torná-lo também uma pessoa melhor. E só gratidão por sua presença aqui. Se você quiser deixar uma mensagem, fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade e quero dizer que o Mulheres que Escrevem nasceu e que vai continuar resistindo, né? Já que o próprio primeiro título do livro diz que é Mulheres que Escrevem Essência e Resistência. E ele vai resistir novas versões e eu espero contar com a participação da comunidade roraimense. Muito obrigada. Um agradecimento especial também para você que nos acompanhou, que acompanha através das plataformas digitais da Defensoria Pública, seja no YouTube ou no Spot. Gratidão. Lembrando que o programa A História Contada por Nós tem como objetivo falar sobre todos os assuntos que nos atravessam enquanto pessoas negras, mostrando os dados, identificando as causas, pois só assim poderemos avançar rumo à igualdade racial e por uma sociedade sem nenhum tipo de preconceito. Uma iniciativa do Movimento Negro Unificado, da Coordenação Estadual de Política de Promoção da Igualdade Racial e da Secretaria de Estado da Saúde, CESAL, através do Núcleo de Ações Programáticas da Saúde da População Negra, em parceria com a Defensoria Pública Estadual. Até a próxima. Afroabraços.